Convidamos então Ricardo Alpendre a dar sequência à nossa programação. Ele abordará o tema, como já mencionamos anteriormente, transparência e controle social. Ricardo é analista de controle do Tribunal de Contas, servidor da Diretoria de Auditorias. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu pretendo apresentar alguns trabalhos que nós já realizamos aqui no Tribunal de Contas e que procura buscar a questão da transparência e do controle social. Transparência que nos últimos tempos ou nos últimos dias tem sido bastante abordados, né? Até clubes de futebol criaram já o portal da transparência, né? As coisas estão bem difundidas com relação a isso. E também do controle social, que aí é a inclusão, né, da sociedade propriamente dita. Só que do meu ponto de vista, esse controle social ele tem um viés um pouco complicado pro cidadão. Ele participar seria ótimo, mas ele não sabe como participar. Ele não tem uma ferramenta, não tem algo que possa viabilizar essa participação. Transparência é bom, é bacana, é ótimo. Mas se você não souber como agir quando você tem essa transparência, isso traz uma angústia, até mesmo para a sociedade. Como essas informações estão chegando para a sociedade? Então, a par disso, nós fomos desafiados a incluir o conceito de auditoria social nos nossos trabalhos. No início foi até um pouco, né, um choque, porque nós estamos habituados com a conformidade, estamos habituados com as questões de legalidade, e de repente entra a auditoria social, ou seja, a participação popular, a participação da sociedade na fiscalização propriamente dita. Obviamente que com os conceitos, né, oportunizar o cidadão a participar, que eles participem efetivamente desse controle social na administração pública, com o propósito, né, da transparência, olha ela de novo aqui, ética, algo que está sendo também bastante discutido nos últimos dias, a qualidade dessa informação e os prazos previstos. Atividade coletiva, né? Esse é um requisito básico, diálogo. Mas como é que acontece esse diálogo? Qual é a oportunidade que tem o cidadão de chegar ao gestor público? A dificuldade dele ter compreensão daquilo que ele está vendo, para ele ter esse diálogo, o debate. Eu não vou perguntar para vocês quantos já participaram de uma audiência pública aqui. É função nossa, gente. Nós deveríamos estar lá participando, discutindo com os gestores onde é que está indo o meu dinheiro, como ele está sendo investido. Essas políticas públicas estão realmente de acordo com aquilo que a sociedade precisa? E acesso à informação. Essa até é uma das principais, de ter o acesso. Essa informação de ser uma informação compreensível. A lei, ela falava, antes da lei de responsabilidade fiscal, de que ele deve publicar determinados documentos ou determinadas informações, mas é de fácil compreensão para a população, para o leigo, para a pessoa que não tem conhecimento contábil, econômico, administrativo, de gestão. Bom, aí nós começamos a traçar objetivos. Nesses objetivos tinham premissas que nós deveríamos nos agarrar, que é a participação popular na gestão e no controle da administração pública e novos conceitos de Estado. Outra premissa seria o controle externo, né? Uma parceria da sociedade na fiscalização e chamar o cidadão para ele compreender que ele tem o dever de fiscalizar também. É muito
fácil você jogar a responsabilidade em quem você elegeu e dizer que ele vai conseguir suprir essa necessidade de você saber se o dinheiro público está sendo bem gasto ou não. Aí traçamos esses objetivos. Primeiro, desenvolver ações que aproximem esse conceito de auditoria social com a sociedade. Capacitar o cidadão. Aquilo que eu estava falando do controle social. Se você não capacitar o cidadão para que ele auxilie nesta fiscalização, o cidadão ele fica num mundo do qual ele não pertence, né? A outra coisa também é fomentar a pesquisa e estimular o debate. Ora, a pesquisa e estimular o debate. Nós somos desafiados também a incluir as universidades estaduais nessas fiscalizações. E que é um projeto que eu já vou falar aqui mais à frente. E direcionar as ações de fiscalização em áreas prioritárias para a sociedade. Muitas das vezes, as políticas públicas não coadunam com aquilo que a sociedade necessita. Outro objetivo também é avaliar a gestão municipal, do ponto de vista do cidadão. Nós aqui no Tribunal de Contas, muitas das vezes, quando nós não fazemos uma fiscalização em loco e vemos os números frios, nós não conseguimos concluir exatamente ou ter uma percepção exata daquilo que está acontecendo. Se você for olhar um gasto, por exemplo, com transporte escolar, foi orçado R$180 mil e gasto 90. O que é isso? É má administração? O que é isso? Houve uma economia? O que é isso? Foi superdimensionado esse orçamento? Aí você vai fazer a fiscalização em loco, os ônibus estão em péssimas condições. Desvio. Então, se nós não estivermos lá na ponta, nós não vamos ter condições de avaliar isso com os números frios que nós recebemos. E divulgar os resultados de forma inteligível e acessível ao cidadão, que ele possa compreender. E por fim, terceiro, ampla rede de controle. Esse cidadão que vai estar lá fora, ele vai estar nos auxiliando. Não vamos estar correndo atrás da notícia, seremos a notícia junto com eles. E o foco principal é unir essas três redes de controle. Ok? O que nós fizemos? Projeto PAF Social, Plano Anual de Fiscalização Social. Esse projeto foi desenvolvido junto com as universidades. Nós chamamos os reitores das universidades, fizemos reuniões com eles. E o objetivo era de fazermos um trabalho em conjunto com essas universidades, bem como com os observatórios sociais, com os conselhos municipais e entidades de classe. A partir disso, nós elaboramos uma dinâmica do projeto. Primeiro com essas reuniões preliminares, depois a formação dos grupos com as universidades, seleção dos temas, treinamento desses grupos, desses alunos e professores que iriam participar do projeto via EAD através do Instituto Federal do Paraná, que eles têm lá um estúdio todo preparado. Então era uma maneira, em termos de logística, nós não teríamos condição de ir nas universidades e ministrar essa capacitação. Então foi a forma que nós encontramos, até por questão de economia. Treinamento naquela ferramenta Channel, não sei se vocês a conhecem, uma ferramenta de planejamento muito útil, da qual nós tínhamos condições não só de nós administrarmos todo o desenvolvimento do projeto, bem como nós temos uma ligação direta com as universidades no decorrer dos trabalhos. Contato com os municípios, demais entidades. As atividades que nós programamos eram atividades semanais ou quinzenais. Essas atividades eram feitas via fichas de atividades. Quando você está tratando com aluno e professor, você tem que ser de uma forma bem específica com relação a essas atividades. Então nós dávamos aquilo que eles precisavam fazer, o que eles tinham que nos entregar, e bem como
o roteiro que eles deveriam seguir, bibliografia, enfim. Aí eles poderiam fazer um estudo em cima de tudo isso e ainda desenvolver o trabalho que nós estávamos pretendendo. Opa. Aí sempre via Skype, que era uma maneira de nós nos comunicarmos sem termos que nos deslocar. As dúvidas eram muitas, imaginem vocês. Muitos deles não sabiam nem o que era o Tribunal de Contas, nem para que existia o Tribunal de Contas. No início das reuniões com os alunos era até engraçado. A gente perguntava: você sabe o que é Tribunal de Contas? Ah, não, da minha conta aqui, a conta que eu paguei, ou a conta, né? Eles não tinham a menor noção. Como muitos hoje ainda não têm, gente. Não conhecem, não sabem o que é o Tribunal de Contas. Aí em seguida, nós, junto com os reitores e com os professores que foram selecionados pelos reitores para participar dessas reuniões, nós começamos a traçar um objetivo, a abrangência que nós poderíamos trabalhar, um propósito geral, os objetivos específicos que nós iríamos trabalhar, o papel de cada instituição. A primeira pergunta que eles fizeram: tá, as universidades vão trabalhar para o tribunal? Não, nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos instruí-los e vocês vão trabalhar junto conosco. E o tribunal tem a sua representatividade institucional e vocês irão realizar o trabalho junto com o tribunal. E o alinhamento dos cursos existentes nas universidades. Aí nós apresentamos algumas propostas à época: licitações de contratos, programas habitacionais, gestão ambiental, transporte escolar e gestão pública municipal. Bom, depois de várias reuniões e várias tratativas, nós também estabelecemos esses critérios. Ele tinha que ter relevância, materialidade, vulnerabilidade e potencial de contribuição. Tinha que ser um trabalho que pudesse fazer com que o cidadão tivesse consciência e a certeza daquilo que ele estava realizando seria algo que fosse trazer um resultado. Aí os temas escolhidos foram: na área da educação, transporte escolar, saúde e aquisição de medicamentos, meio ambiente e resíduos sólidos urbanos e de gestão, indicadores de gestão. A partir disso, nós formamos duas linhas de ação: a de pesquisa, com os indicadores de gestão, e extensão através de auditorias operacionais. Auditoria social não significa dizer só auditoria operacional visando resultado, também pode ser de conformidade. Mas nós pensamos em auditoria operacional para fomentar isso e criar essa vontade do cidadão, que seria o aluno e o professor, em participar, mas ele visar o resultado do gasto público. Muitas vezes nós ficamos muito presos à legalidade, à questão de formalidade e tudo mais, mas nós nos preocupamos se aquela política pública efetivamente está sendo cumprida ou não, está atingindo os resultados esperados, né? Bom, feito isso, foram duas vias: uma de extensão, que nós iniciamos, como vocês podem observar, esse daqui é exatamente o ciclo de auditoria operacional. Então nós iniciamos com levantamentos preliminares, planejamento que iniciou com brainstorming, análise stakeholders e foi até a matriz de planejamento. Lá na matriz de planejamento nós fomos até os locais, fizemos o painel de referência para validarmos isso, tudo dentro das normas. A execução, aí veio o relatório em conjunto com eles também. Obviamente que nós aqui do tribunal, pela nossa expertise, nós fizemos o fechamento do relatório, mas sempre em concordância com eles, para afinal de contas eles participaram. Os comentários do gestor, aí a apreciação do pleno, a divulgação dos resultados e depois o monitoramento. Concomitante a isso, foram feitos também, exatamente sobre os mesmos temas, inspeções de conformidade. Então foram trabalhados em duas frentes: essa da operacional e outros com os técnicos do tribunal fazendo de conformidade. O de pesquisa teve esse ciclo, iniciando com o alinhamento conceitual, primeiro com as universidades, para eles entenderem o que
qual era a proposta, e eles também se situarem com relação às propostas, os estudos preliminares, a elaboração dos projetos que eles desenvolveram, e depois nós fizemos a aprovação dessas propostas. Sempre com um alinhamento dentro daquilo que nós estávamos nos propondo a fazer. Aí veio a fase da coleta de dados, análise desses dados, resultados, conclusões, elaboração dos relatórios e depois a divulgação. No meio de tudo isso, o que foi muito válido e que é válido trabalhar com o estudante, foram realizados vários artigos paralelos ao trabalho que estava sendo realizado. Inclusive foi feita até em Maringá uma conferência em que os alunos que estavam participando dessas atividades fizeram uma apresentação de vários artigos científicos que eles elaboraram e que fomentaram isso dentro das instituições de ensino. Bom, essa aqui é a nossa abrangência espacial. Isso que está incluído aqui é onde estão localizadas as nossas universidades. Então vejam que a questão de logística para nós era um complicador. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos abranger todo o estado do Paraná. Com exceção dessa região aqui do litoral de Curitiba, que eles não, a Universidade Estadual de Paranaguá não entrou. Bom, a organização das equipes, né? Então, as universidades, uma de pesquisa e outra de auditoria. Tinha um professor coordenador, que ele era um interlocutor direto com a coordenação geral do projeto. Professores orientadores, que faziam a ponte entre o coordenador e os alunos, e também se reportavam aos coordenadores. Esses coordenadores eram os responsáveis pelo preenchimento das informações no Channel, tanto em pesquisa quanto em auditoria. A participação dos conselhos, que eles participaram nos painéis de referência, nós nos convidamos até para nós termos um feedback do que estava acontecendo. Os observatórios sociais, esse nós convidamos, mas infelizmente nesse projeto eles não participaram efetivamente. E as entidades de classe também nós convidamos, mas não houve interesse, até porque por ser uma coisa nova. Composição das equipes. Então vejam que elas estão distribuídas de acordo com as universidades participantes, os temas, os campos, tendo um coordenador, 2 orientadores e 20 alunos para cada equipe. Ao total deu 350 alunos e professores, ao qual a gente tinha que sempre fazer o alinhamento de todo o trabalho que nós estamos realizando, tanto da extensão quanto da pesquisa. Abrangência temporal. Bom, nós iniciamos lá em 2011 com o termo de referência, regras do jogo. Isso é de extrema importância. É esse daqui que está norteando os termos de cooperação. As atribuições, as atividades que serão feitas, como serão feitas, pagamentos de bolsa auxílio, que isso foi feito, e todas as regras, enfim, tudo aquilo está, tudo aquilo que foi desenvolvido, tanto no projeto de extensão quanto de pesquisa, está amarrado aqui nesse termo de referência. Aí a parte de planejamento da auditoria, depois a elaboração das propostas, aqui já no ano seguinte, a pré-execução da auditoria, com teste piloto, aplicação dos questionários, aplicação de todo o material que nós tínhamos para fazermos as pesquisas de campo, avaliação e aprovação das pesquisas, execução da auditoria, depois a coleta e análise dos dados, dos relatórios ao final da pesquisa. Composição dos gastos. Veja que o valor é substancial, de 2.300.000, mas são 350 alunos e professores que estavam recebendo bolsa auxílio para fazer esse trabalho. Nas auditorias a composição dos gastos foram essas, e de pesquisa foi essa daí. Aí vocês me perguntariam, mas por que tem que ser bolsa auxílio? Essa é um fomento, é um incentivo que tem para o estudante e para o professor. E isso é praticado em todas as instituições de ensino, e eles trabalham dessa forma. E também é uma maneira de você poder cobrar.
Porque nós fazíamos essas atividades semanais e ao final do mês, quando nós fazíamos os repasses, eles só receberiam após terem encaminhado aquilo que foi proposto na semana e com o relatório de quem participou e como participou, e se participou. Senão não receberia. Composição de gastos, de custos e tudo mais. E também tem a prestação de contas, né, gente? Que nós passamos a ser ordenador da despesa. Então isso também é uma coisa que nós tínhamos que administrar. Resultados alcançados. Então eu vou passar um vídeo aqui que resume bem o que aconteceu, inclusive com alguns depoimentos. Coisa rápida. Jovens e cidadãos. Esses alunos de universidades estaduais do Paraná se reuniram em Curitiba para divulgar os resultados de um programa de auditoria social inédito do Brasil, o PAF Social. Durante um ano de trabalho, foram 7 universidades, 11 campi e 350 estudantes e professores envolvidos. Ao todo, 121 municípios foram pesquisados, com a supervisão de 5 técnicos do Tribunal de Contas do Paraná. Traduzindo o PAF em números, foram 3.500 paranaenses entrevistados e mais de 97.000 horas de dedicação, que geraram 16 artigos científicos, 9 relatórios de auditoria operacional, 2 projetos de pesquisa em saúde e 6 projetos de pesquisa em educação. Os alunos da UniOeste de Cascavel levantaram indicadores de gestão sobre os investimentos do município na educação, com um único objetivo. Que o cidadão pudesse, com base nesses indicadores, saber o que o município está fazendo. Se ele está investindo corretamente, se os investimentos que estão sendo feitos estão sendo eficientes e eficazes, né, estão trazendo um resultado adequado. Já a Universidade Estadual de Londrina criou uma metodologia para levantar o custo por aluno da educação básica. A gente pode ver quais escolas desempenham melhor a gestão das suas escolas, né? Conseguem administrar melhor os custos e, ao mesmo tempo, fazer com que os alunos tenham um melhor desempenho no futuro. Agora, você tem um instrumento para observar a escola e para observar se aquilo está sendo eficiente em termos do desempenho dos alunos. Mas se os alunos... Porque você está gastando mais com transporte ou com alimentação, você quer que aqueles alunos estão tendo um desempenho melhor. Então, de fato, você não está gastando mais com os itens que não deveria gastar mais. Mas agora você tem a medida desses gastos, que antes você não tinha. Informação clara para a comunidade ter a ciência de como é feito, de quanto está sendo gasto, por que uma escola está gastando mais que a outra. Então, para cada um conhecer a realidade da sua comunidade, né? A equipe da Universidade Estadual de Ponta Grossa construiu 20 indicadores nas áreas de saúde e assistência social. Nós percebemos que o cidadão comum ele tem uma percepção, principalmente aquele que está envolvido com observatórios sociais, ONGs e os conselhos municipais, eles têm uma percepção muito clara de que a função deles é exercer o controle. O que eles não tinham é um instrumento adequado para construir indicadores de acompanhamento das políticas. E isso a gente percebeu como uma tentativa, né, desse projeto construir essa possibilidade deles levantarem seus indicadores. Isso é um ganho. Os alunos participaram também de uma auditoria operacional sobre a distribuição de medicamentos na farmácia básica. O objetivo é que falte menos medicamento aqui, eles possam chegar no postinho de saúde, possam chegar no hospital e ter o medicamento ali sem ter que sair caçando isso em farmácias e ter que pagar por ele, né? Um serviço gratuito mesmo. Entre as auditorias operacionais, a UEMP de Cornélio Procópio identificou os problemas em relação ao meio ambiente. Os mais graves foram a falta de coleta seletiva, de gestão de resíduos sólidos e de programas de educação ambiental. O interessante do projeto foi isso, que durante o andamento dele, houve várias ações, né, para resolver o problema. Desde trabalho de educação ambiental, que está sendo ativado, melhoria da qualidade de roupa, que os EPIs que existia, já existe,
Então, várias coisas já aconteceram depois dessa ação. Eu acho que esse é um dos objetivos, no caso do TCE, né? Começar já a ter ações com que o gestor resolva o problema. Em outra auditoria realizada pelos alunos e professores da Unespar de Campo Mourão, foram encontrados problemas no transporte escolar, como ônibus velhos, superlotação e caroneiros. Esse é o problema maior que tem lá, porque os municípios não têm praticamente o transporte da zona rural para atender as pessoas das comunidades, e eles acabam utilizando o ônibus dos estudantes para vir para a cidade. E sem contar desvio de uso do ônibus escolar para atender o esporte, para atender velório, para atender casamento, tem uma série de situações que se encontram. Os ônibus já são insuficientes para atender os alunos que necessitam, e ainda você utiliza para outras coisas, né? Por exemplo, se você usa superdotação, o desgaste do ônibus também é muito maior, né? Então, a tendência é sempre aumentar o problema em função disso. Já a auditoria operacional realizada pelos alunos da UniOeste apontou problemas na distribuição de remédios da farmácia básica em Marechal Cândido Rondon. O que pode ser grave, é grave, e metade, 49,6%, metade da população não recebe todos os medicamentos que vem buscar. Identificamos que não foi um caso pontual, mas que 81% das pessoas que não receberam todos os medicamentos, sendo que no último ano isso já vem acontecendo, nos últimos 12 meses. Então, essa é a situação que nós encontramos no município de Marechal Rondon. Nós aplicamos um formulário, questionário, com as pessoas que iam retirar medicamentos da farmácia básica, e eles receberam muito bem, porque eles entenderam que, assim, dando uma entrevista, respondendo o formulário, eles iriam estar ajudando para o desenvolvimento do município. A parceria entre o Tribunal de Contas do Estado e as universidades públicas estaduais contou com o apoio de todo o meio acadêmico. É um projeto inédito, é um projeto extremamente importante, que contribui decisivamente para a formação de novos cidadãos e para o despertar da importância do controle social. E chamou a atenção do governo federal. É possível extrair bons exemplos, boas práticas, para que possam ser replicadas pelo país inteiro. E da opinião pública, o jornalista Caco Barcelos participou do evento de divulgação dos resultados do PAF Social. Uma rara oportunidade, saber que há uma instituição pública que abre as suas portas, convidando pessoas, estudantes das universidades, a se transformarem em agentes sociais. Na verdade, fazer uma parceria com o tribunal nessa função tão importante. A gente tem um contato, então, digamos que o intermediário entre o governo e a população para trazer o que eles querem de melhor para eles, né? A gente se sente bem, se sente parte de alguma coisa, né? Se sente parte, está participando, você sabe que você está fazendo bem, que em algum momento alguém vai se beneficiar daquilo que você fez, com certeza. Isso também tiveram surpresas, viram quais as dificuldades do município, do gestor. Isso também é importante para a vida, não só como estudantes, né, mas como cidadãos também. Eu não conheço iniciativa igual, nesse mesmo nível, né, no Brasil. A partir daí, as ideias começaram a surgir. Aí começamos a prospectar novos trabalhos, com a ideia de criar um programa de auditoria social no Tribunal de Contas. Então essa é a estruturação que nós bolamos à época. Essa primeira fase, que nós vimos agora, que é o PAF Social 1. Uma segunda, que poderia ser... que nós prospectamos com aí um tema único, que seria a habitação, da qual a ideia era de nós fazermos um trabalho em cima de um dos programas de habitação aqui do governo do estado do Paraná, o programa Morar Bem Paraná. E outro muito interessante também, que seria o Auditoria Social Júnior, aí com a inclusão dos alunos de ensino médio. Um trabalho muito interessante também, porque nós
fazemos parte da rede de controle, que é do Paraná Sem Corrupção, aqui no estado do Paraná, que agrega o Ministério Público Estadual, a CGU, CGE, enfim, vários órgãos de fiscalização, Receita Federal, nós também do Tribunal de Contas. E à época tinha também a imprensa ligada a isso, que iam desenvolver trabalho junto com a gente. Junto com a Secretaria de Educação, seriam desenvolvido um material didático-pedagógico com a linguagem para os alunos do ensino médio. Obviamente que daí seria uma operacional simplificada, da qual nós iríamos fazer essas atividades junto com a Secretaria de Educação, fazendo com que eles, através dos exercícios curriculares que eles tinham já, incluindo esse conceito de auditoria social já na cabecinha deles, para eles começarem a trabalhar isso. E também para nós sabermos se isso, como isso deveria ser, o tema escolhido deveria ser feito através de totens que seriam disponibilizados para esse setor da imprensa que estavam participando do projeto à época. E por fim, o projeto LAI Social, Lei de Acesso à Informação Social. A administração entendeu que nós deveríamos dar continuidade no nosso trabalho através do projeto LAI Social, que foi da seguinte forma: teve como objetivo geral a auditoria social, envolvendo a comunidade na avaliação e monitoramento da Lei de Acesso à Informação no âmbito municipal, com a premissa da lei propriamente dita, olha a palavrinha transparência novamente, e a disponibilização dessas informações, um trabalho em conjunto com a sociedade. Nós chamamos as universidades novamente para trabalharmos juntos, com os objetivos específicos. Primeiro, verificar atendimento do conteúdo mínimo obrigatório da Lei de Acesso à Informação, aquele que já tem que estar exposto nos sites dos municípios. Aí a questão dos requisitos dos sites, que aí vem a interface dos sites, navegabilidade, usabilidade, como que o cidadão faz para chegar àquela informação, acessibilidade também, isso seria verificado, e também avaliar e monitorar os pedidos de acesso à informação, que é a transparência passiva. Outro também é desenvolver uma metodologia, que não existia essa metodologia para fazer essa avaliação, e estimular o debate acadêmico entre os alunos. Criar também um ranking da LAI, dos municípios que fariam parte do escopo de análise, para saber como que estava essa questão do cumprimento da Lei de Acesso à Informação dos municípios em análise, e divulgar esses resultados através de audiências públicas regionais. Os stakeholders, nós chamamos as universidades, já viraram parceiras nossas, ficam ansiosos em participar de projetos e trabalhos conosco. O Aldo Nelson Bona, que apareceu ali na entrevista, a gente tem contato direto com ele sempre está perguntando alguma coisa. Os professores que estão envolvidos, até quando uma das professoras que foi convidada a participar, que já havia participado no projeto anterior, da Universidade Estadual de Londrina, a professora Vera Sugihiro, ela foi dar uma entrevista na imprensa dizendo que estava participando desse projeto, e quando ela foi na padaria, o dono da padaria falou assim: professora Vera, é isso aí, continue trabalhando desse jeito aí, e o vice-prefeito vem todo dia tomar café da manhã aqui, se ele tiver alguma coisa errada, fala comigo que eu cobro dele. Então é esse tipo de engajamento que é interessante desses trabalhos. A dinâmica do projeto: reuniões preliminares, aí nós fizemos as formações, as universidades fizeram a formação dos grupos, seleção dos temas, que aí já estava mais ou menos especificado, contato com as demais entidades, treinamento, aí já havia webcast, que é uma ferramenta que o tribunal adquiriu e que é muito útil, muito boa de ser trabalhada, porque eu consigo fazer reunião em qualquer lugar do estado com um grupo de pessoas, e facilitou demais o nosso trabalho, a custo zero para o tribunal, até porque é uma ferramenta que nós já dispomos aqui. Treinamento também no Channel,
como teriam coordenadores novos e tudo mais, essa ferramenta de planejamento é fundamental. Contatos com os municípios, também com as atividades semanais como antes, e aí também os follow-ups via webcast aí dessa forma. Sempre que nós tínhamos alguma coisa para discutir, dúvidas, alguma coisa, eles entravam em contato via, para quem não sabe, esse webcast está no nosso link, via link, e aí nós fazíamos uma reunião junto com eles para formatarmos ou para nós alinharmos os trabalhos. A composição da equipe daí foi mais reduzida, em razão por questões orçamentárias, aí compondo de um coordenador, um orientador e aí 7 alunos por equipe. Essa é a amostra dos municípios, com 72 municípios, que representa esse percentual com relação à população. Então, é algo que pode ser levado em consideração pelo trabalho que seria realizado. Aí o ciclo do projeto ele é um pouco diferente, ele é adaptado da auditoria operacional. Nós utilizamos algumas ferramentas da auditoria operacional, mas vejam que aqui ele tem a fase de levantamentos preliminares, que é igual, a parte do planejamento também iniciando com brainstorm, análise stakeholders e terminando com a matriz de planejamento, cuja matriz foi validada via webcast, então nós não temos que nos deslocarmos, não sei se os senhores notaram, mas as universidades são equidistantes. Então, até por questão de tempo e custo, essa ferramenta nos ajudou muito. Aí, execução e monitoramento, que aí eu já vou explicar direitinho como foi que aconteceu isso, relatório, apreciação, divulgação, e aí o monitoramento após a execução do trabalho, após a realização e entrega do trabalho dessa forma. Bom, aqui esse plano de ação fica mais fácil de eu explicar para vocês mais ou menos como aconteceu. Primeira apresentação da proposta para as universidades. O início dos contatos com as IES, que de pronto já aceitaram e já se engajaram. A elaboração do termo de referência preliminar, que isso é discutido junto com as universidades, tem que ter o aceite deles. Então nós fazemos o termo de referência, encaminhamos para eles, eles fazem uma análise, depois eles nos encaminham e nós fechamos isso. A elaboração da minuta do termo de cooperação. Aí o debate da proposta metodológica, que aí nós tínhamos que demonstrar para eles como que seria executado esse trabalho e qual seria o objetivo desse trabalho. Aprovação dos termos. Aí convite aos observatórios e demais entidades. Aí agora sim, os observatórios entraram com tudo. Participaram efetivamente dos trabalhos, de forma colaborativa, evidentemente. Pré-seleção das equipes, isso é feito pelas universidades através de edital, como foi feito no anterior, né? Para não haver direcionamento de aluno, professores, essas coisas. Assinatura dos termos, que foi um evento que foi realizado aqui, a seleção definitiva das equipes e a apresentação aos municípios. Bom, aí em 2014, ano passado, veio a capacitação das equipes, que nós fizemos via webcast, planejamento dos trabalhos, que aí vem todas algumas fases da auditoria operacional, junto com eles. E começamos com a avaliação da transparência ativa e requisitos do site. Então foi dado um tempo, os alunos entraram nos sites de todos os municípios e começaram a fazer essa primeira avaliação, já fazendo o print screen das telas. Nós estamos tratando de informática. Hoje, nesse momento, a informação está posta de uma maneira. Daqui a 2, 3, 5 minutos já mudou. Então, no momento era registrado a tal dia, a tal hora, foi feita a avaliação, tira o print screen da tela para documentar se houve achado, enfim. Aí veio a consistência dos dados, né? Por exemplo, se eles fossem fazer uma verificação de um conteúdo contábil, eles nos encaminharam e nós checamos com o do tribunal para ver se estava de acordo ou não com aquilo que estava sendo publicado aqui no tribunal por eles mesmos através do nosso banco de dados. Aí a avaliação da transparência passiva. Isso foi feito através da formulação de pedidos. Qual foi a nossa estratégia? A única maneira de nós sabermos se a transparência passiva, ou seja, que os pedidos de acesso à informação estavam sendo feitos de maneira condizente ou não, era formulando o pedido. Então nós formamos 2 pedidos de acesso à informação. Um eletrônico,
e outro presencial. Então eles foram lá e protocolaram lá o pedido. E aí nós fizemos um monitoramento desses pedidos, que pela lei de acesso à informação eles têm até 20 dias para responder, prorrogável por mais 10. Então nós tínhamos que ter um tempo para isso. Aí chegou no gargalo, nós pensamos, tá, e a fase do contraditório, a fase em que o gestor vai se manifestar com relação a tudo aquilo. Então o que nós fizemos? Os alunos foram fazer uma entrevista com o Ministério Público Estadual, com os observatórios sociais, e de posse dos pedidos de acesso à informação, tanto virtual quanto presencial, foram fazer uma entrevista com o responsável pelas informações do município. Então eu tenho uma perspectiva do maior demandante de acesso à informação, que é o Ministério Público. Eu tenho uma perspectiva do outro demandante, que são os observatórios sociais. E eu tenho as evidências do pedido de acesso à informação, tanto virtual quanto presencial, para formular esse instrumento de coleta de dados ao fazer a entrevista com o responsável pelas informações do município. Então eu não vou fazer uma entrevista, eu não vou... ele já vai estar com aquilo fundamentado. Ó, vai constar do nosso relatório esses achados aqui. Aí ele já vai se justificar em cima disso. Porque seria impensável nós criarmos 72 processos, mandarmos um relatório preliminar para os gestores, para esses gestores se justificarem e depois retornarem isso para nós fazermos uma análise para depois fazer o fechamento de relatório. Então foi a maneira que nós encontramos e nós proporcionarmos o direito do contraditório a eles. E da mesma forma nós temos a resposta daquilo que nós estávamos buscando em avaliar e monitorar a aplicação da lei propriamente dita. Aí veio a consolidação dos dados, depois que nós fizemos todo esse levantamento, a análise dos achados, também fizemos o fechamento das matrizes de achados, todas as matrizes, das 72, como nós fizemos da matriz de planejamento, fizemos agora também via webcast, as quais foram validadas pelas equipes e pela coordenação do projeto. Aí veio a questão de como que nós iríamos apresentar. Ora, se eu fizesse um relatório englobando os 72 municípios, convenhamos que ficaria algo gigante. Se eu estou fazendo essa avaliação, eu não poderia apresentar um relatório de 72 vezes a mesma coisa, que foi vista 72 vezes a mesma coisa e assim por diante. Então a estratégia que nós utilizamos foi a seguinte, de dizer como foi feito e o que foi feito. O como foi feito, um relatório sumário executivo. Aí nós demonstramos todos os passos, fizemos um caderno em separado da metodologia, que era a entrega principal do projeto, e dizendo como foi feito com os achados de auditoria. E o que foi feito, nós criamos a figura do caderno IES. O que era isso? Toda a materialização de todo o trabalho que foi realizado estaria nesses cadernos de cada universidade. Então cada universidade teve um caderno. E nesse caderno eles poderiam colocar as suas experiências, eles poderiam colocar as suas críticas, eles poderiam colocar as suas sugestões, eles puderam colocar, fazer menção dos artigos que eles produziram enquanto nós estávamos fazendo os trabalhos e principalmente materializar todos os achados da auditoria ali. Então todas as fases da metodologia que foi aplicada estão nesses cadernos. Então teve cadernos que teve 700 páginas, mais ou menos. Daí eles aproveitaram e você tem que incentivar esse viés acadêmico, esse viés do professor e do aluno, a ele desenvolver trabalhos paralelos. É isso que enriquece o trabalho que nós fazemos. Não ficar preso àquilo que nós estamos desenvolvendo. Aí veio o relatório final, nós apresentamos um ranking municipal, que eu não vou trazer os resultados porque, sinceramente, o Paraná está feio. Não vale a pena nem levantar. E a apreciação e depois a divulgação dos resultados.
essa aqui é a composição dos gastos. Isso daqui foi no primeiro semestre e esse é o valor total no segundo semestre, com as bolsas auxílio. E os produtos. A metodologia que nós entregamos, o relatório apresentando o ranking municipal com os achados de auditoria e a divulgação dos resultados em audiência pública. Resultados alcançados. Então foram 6 universidades envolvidas, 8 campos, 71 alunos e professores, 72 municípios auditados, 10 observatórios sociais e com esse orçamento de 568 mil. Vale ressalvar que esse daqui são números em que eu não pude colocar, porque eles estavam trabalhando de forma colaborativa e também não fizeram a formalização disso, mas existiam muitos alunos de mestrado, de pós-graduação, alunos que tinham de outros cursos que colaboraram com o desenvolvimento desse trabalho. Esse é um outro viés também muito interessante do projeto, que faz com que a universidade se envolva de uma maneira mais ampla com relação àquilo que está sendo desenvolvido. Quais são as nossas perspectivas? Divulgação dos resultados, que ainda não foi feito, monitoramento das recomendações com relação a esse projeto, a inclusão de novos projetos no Movimento Paraná Sem Corrupção, que eu acho que é interessante nós termos essa pluralidade de entidades fazendo um trabalho desse porte, a extensão a alunos do ensino médio, como daquele projeto que nós já falamos lá anteriormente, consolidar isso como atividade fim do tribunal, que é, lógico, uma questão de administração, mas em razão dos resultados obtidos, eu acho que isso é válido, isso do ponto de vista de quem participou do projeto, de quem efetivamente fez o que fez. A busca de novas parcerias para ampliação dessa rede de controle, ou seja, o fato de nós termos trabalhado com universidades estaduais, temos a intenção de trabalharmos com alunos do ensino médio, nada impede de nós trabalharmos com outros órgãos do Estado, enfim, fazer um trabalho, né, paralelo com eles, com o mesmo viés. Obviamente que quando nós estamos tratando de alunos, nós temos que estar ligado em todas essas redes, e o projeto ele fez parte de tudo isso. E aí, por fim, a equipe envolvida, que sem essas pessoas, o nosso trabalho seria em vão. Então era isso que eu tinha a apresentar a vocês. Eu procurei ser o mais rápido possível para cumprir com o nosso horário. Eu queria agradecer a presença de todos e a paciência de todos. Obrigado.